Por que eu parei de assistir tudo em 2x? E eu estava me sentindo maluco. Eu estava me sentindo como uma pessoa que estava adoecendo por dentro. Se você me perguntasse como eu me sentia quando eu parei de assistir vídeos em 2x, eu diria que foi como parar de ser um usuário de drogas. No começo, meus dedos tremiam e eu sentia o coração bater mais rápido. Me sentia sonolento, sentia ondas de frio e ondas de calor. Queria comer, morder, correr, trepar, brincar, dançar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só que depois de algumas semanas, a foi se assentando. E depois eu consegui assistir vídeos de 5 minutos em 5 minutos. Vídeos de 20 minutos em 20 minutos. Vídeos de 2 horas, de 3 horas, em 2, 3 horas. Ou seja, no ritmo da vida normal. No vídeo de hoje, eu apenas quero dar o que eu fiz para parar de assistir vídeos em 2x. Só me dá um minutinho, porque está fazendo um frio danado, por isso que eu tenho essa touca, tá? Então me desculpe, porque aqui a torneira abriu. Eu não sou de clima frio, tá? Então me desculpem os amadores. Amadores não, a palavra é os amantes. Os amantes do inverno. Eu não gosto de inverno. Para mim é o inverno. Então, talvez os próximos vídeos eu tenha essa touca, eu tenha esse outfit, ou um pouquinho mais exagerado, porque agora mesmo está em 10 graus e, meu Deus, eu tenho 2 calças. Tá, agora mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu vou passar, vou explicar um pouquinho o que eu fiz, tá? E para você ter, talvez, algo para ler, além do que eu vou te passar aqui, é o meu artigo no Substack, tá? Da onde este vídeo é baseado. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, assim, quando eu comecei a parar de assistir as coisas, é o que eu falei no começo, eram sintomas de abstinência. Eu estava me sentindo como se eu parasse de usar drogas, assim, do nada. E isso estava me desesperando. Mas, assim, quando passou uma semana, 2 semanas, eu já estava me sentindo mais calmo. De janeiro para cá, em 2025, né? Estamos em maio, 30 de maio, já se passaram 5 meses, né? Eu tenho regulado muito e melhorado muito a minha capacidade de prestar atenção. Eu estava querendo fazer tudo rápido. Estava querendo, assim, não estava processando as coisas bem. Isso estava me afetando no trabalho e nos meus relacionamentos com as outras pessoas, com o relacionamento com a minha esposa, no relacionamento com a minha mãe, meu irmão, meus amigos, porque eu estava querendo acelerar tudo, me sentia ansioso. E eu não sou uma pessoa que viveu com ansiedade, mas eu tenho conhecido a ansiedade de perto quando chegaram as pressões da vida adulta. Então, eu precisei muito aprender a parar de assistir em 2x. Se você se identificou, então vamos lá com a parte prática da coisa. Uma coisa que você tem que saber de mim que eu não gosto muito de falar, porque isso significa que eu estou pensando por você. Por isso que muitas pessoas pagam consultorias, pagam cursos para que outra pessoa pense por você. Eu quero é plantar uma semente, tá? Plantar uma semente para você, então chegar no seu próprio caminho. Eu quero que você pense, beleza? Então, o primeiro passo que eu fiz foi um passo forçado, foi forzoso, porque em agosto do ano passado, 2024, eu tive uma crise de burnout. E eu me sentia mal, porque eu não estava conseguindo dar um bom desempenho, um bom rendimento dentro da dentro do meu trabalho como copywriter, né? Então eu estava todo dia assistindo vídeos de 1 minuto, 30 segundos, os famosos Reels,
Só que eu passava horas neles. E era um vício. Eu precisava sair. E você sabe que as redes sociais foram feitas para prender a pessoa dentro. De fato, se um perfil faz coisas que tirem as pessoas da plataforma, por exemplo, veja o link do meu curso. A pessoa precisa sair do Instagram. Veja esse artigo, veja esse blog, veja esse novo vídeo do YouTube. Quando o algoritmo percebe que esse perfil está engajando as pessoas, mas está fazendo que elas vão para fora, se saiam do perfil, da rede social, então a entrega é afetada. Por isso que existem algumas coisas para contornar isso, né? Por exemplo, sabe quando fala, comenta aqui, palavra-chave, e você vai receber no direct um guia, o e-book, aquilo que foi prometido dentro do vídeo. É para, digamos, contrarrestar essa falta de engajamento, vamos dizer assim. É uma tática para você não ser punido, pelo menos de uma forma tão forte, pelo Instagram, tá? Porque dali que, por exemplo, em sequência de stories, fazer 3, 4 stories com figurinhas de interação ajuda muito. Quando um post tem muitos comentários ou envios, ajuda muito para o perfil, porque é para reter a atenção da pessoa ali. Eu estava caindo na própria armadilha, eu estava ficando preso dentro da rede social. Então, a primeira coisa que eu vi que precisava fazer para poder me curar desse burnout foi me desconectar das redes. Eu tive que, assim, desplugar tudo de novo, de uma forma forçosa. Passei assim, sem entrar no Instagram, sem entrar no TikTok. E eu cheguei no momento da crise, o ponto mais alto foi quando eu vi que tomei a decisão de desaparecer, de não estar em mais nenhuma página, nem no WhatsApp, nem nada. E assim, gente, isso ali, eu não faria isso de novo, tá? Não, não sugiro que você faça isso. Estou falando o que eu fiz. Mas eu vou explicar o que eu teria feito diferente. Só que assim, a própria Bíblia fala que a opressão faz que um sábio se comporte como louco. Então eu me sentia com muita pressão na cabeça, me sentia muito mal. E eu precisei sair de tudo, desaparecer da internet. Quando eu precisei voltar, em janeiro, eu percebi que todo o trabalho que eu tinha feito estava desaparecendo, estava se desmoronando. Não tinha mais uma reputação, então eu precisei começar de novo em janeiro deste ano. Graças a toda a experiência que eu tinha recolhido nesses últimos 5 anos em marketing, em janeiro voltei a pegar um trabalho limpando vidros. Eu passei 2 meses limpando vidros. Só que em fevereiro voltei a entrar em um projeto digital, em março, abril foi um mês meio sossegado, buscando mais alternativas. Agora, em maio, eu entrei em outro projeto, em 2 projetos, na verdade. E minha meta é agora, em junho, poder, então, estruturar algo próprio dentro do digital e me sinto bem mais tranquilo. E o meu relacionamento com as redes sociais tem melhorado muito. O que eu falo dentro do texto, que está aqui dentro do Substack, que para sair das redes sociais, você não precisa ter um burnout. Você não precisa ficar assim desesperado por sair ou chegar num ponto que eu cheguei, tá? Porque eu preocupei muita gente, eu preocupei muitos colegas de trabalho, preocupei a minha esposa, preocupei a minha mãe, porque eu me sentia afogado. Você não precisa chegar nesse ponto, tá? O que eu teria feito? Vamos lá. Teria desinstalado os aplicativos de rede social celular. Essa é a primeira coisa. Teria desinstalado Instagram, TikTok, YouTube. Todos esses aplicativos eu teria desinstalado do celular. E se eu tivesse a necessidade de ir lá no Instagram, eu teria que ligar o computador. Então, como eu ia dificultar o acesso às redes, porque
eu quero ver o que está rolando no Instagram. Você precisa ligar o computador, entrar ali e você vai consumir o Instagram só ali pelo computador. Como não vai ser um acesso imediato, então esse desejo, essa vontade de querer entrar vai tipo, ai, que preguiça, sabe? Vai desaparecer aos poucos. Então, assim, se você quer ver o Instagram, bota o Instagram no tablet ou no teu notebook ou teu computador, mas tira ele do Instagram. Faz esse teste por um mês, pelo menos. Só deixa o WhatsApp, tá? Ou, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é criadora de conteúdo, tem sua empresa, ela é colega de mentoria. E ela não tem WhatsApp. Ela fala que o número dela não está no celular. Como que ela falou? Assim, que o WhatsApp ela não usa no celular. Ela só usa o WhatsApp no computador. Então, se você quiser algo urgente dela, é só em caso extremo ou ligar para ela em chamada normal, ligação normal. Esse dali é um caso bem extremo. Eu não faria isso, porque eu preciso entrar, sempre estar em contato no WhatsApp para falar com minha família. Mas eu acho uma boa para que esse processo de desintoxicação, meu Deus, não sei se saiu aqui no vídeo. Me desculpe, ali, se está saindo algum moco. Bom, é por conta do frio, por isso que eu não gosto. Para esse processo de desintoxicação de redes, é você limitar o acesso imediato a elas. Então, de forma consciente, você vai lá e vai desinstalar Instagram, desinstalar TikTok, desinstalar LinkedIn, Substack, Pinterest, YouTube e tudo que você for consumir de redes sociais, você vai do teu tablet ou notebook, tá? Esse seria o primeiro passo. Uma coisa a mais é colocar um bloqueador de aplicativos, né? Só que, assim, se você mesmo coloca a senha, talvez a tendência seja você botar ignorar o limite, ou você sempre vai desbloquear, então, tipo, você seria o seu pior inimigo, né? Então, se você colocar um aplicativo de bloqueio, ou usar a função de bloqueio de aplicativo do teu próprio dispositivo, se você colocar uma senha, peça para outra pessoa colocar a senha, tá? E quando bloquear, tente ser responsável e não assistir mais essa rede social por aquele dia. O meu limite diário é 1 hora. 1 hora? Não, 30 minutos. O meu limite diário dentro do Instagram é 30 minutos hoje. E eu tento respeitar ele, mas tem dias que eu quero continuar um pouquinho ali, né? É, dentro do aplicativo. Mas assim, eu estou falando do processo de desmame, de poder aproveitar esse tempo da melhor forma, tá? Então, passar horas na frente do computador, do notebook, é bem diferente do que passar 2 horas no celular. Então, fica a dica. Essa seria a primeira coisa que eu fiz, sair das redes sociais. No teu caso, de uma forma mais normal, seria desinstalar, continuar nas redes sociais, mas só desinstalar no telefone e procurar conteúdo de uma forma um pouquinho mais difícil. Até eu te diria, vai numa LAN house e lá é que você vai ser o jeito mais difícil, né? Para acessar nas redes sociais no computador de outras pessoas. Aí seria muito mais complicado. A segunda coisa que eu comecei a fazer foi ouvir músicas que eu gosto. A minha playlist é muito eclética. Eu escuto música clássica, como Bach, Beethoven, Mozart, Franz Liszt, eh, Chopin, que mais, que mais? Rachmaninoff. Eu escuto muita música fingerstyle, como Andy McKee, Son Rajun, Tommy Emmanuel, Mike Doss, Luca Stricagnoli. São fingerstylers, músicos violinistas, né, que usam técnicas de percussão dentro do violão. Percussão, harmonia, melodia, tudo junto. Músicas belíssimas. Masaaki Kishibe.
é um japonês. Eu escuto música, assim, e estou falando de música instrumental. Música falada, cantada, músicas em espanhol, em inglês, em português, em francês, em japonês. É, assim, eu gosto muito de muitos estilos. Para quem não sabe, eu toco violão desde 2012, então seriam 13 anos tocando violão. E, assim, tudo que tem a ver com música, eu adoro. Por conta desse vício no Instagram, ou nas redes sociais, eu tinha parado de ouvir música. Então, algo que me ajudou muito foi voltar a escutar as músicas que eu ouvia na adolescência. Tem uma banda de rock que se chama Panda, de rock mexicano. É uma das minhas bandas favoritas. E o cantor, a banda se desfez em 2015, tem uns 10 anos, assim, todo mundo separado. Mas o cantor, ele virou um artista solo. E ele tem os álbuns, não são rock, mas é música diferente. Ele mistura muitos gêneros diferentes e eu gosto muito do cantor, né, que é José Madero. Eu comecei a ouvir de novo essas músicas, eu me sentia como se dentro do coração eu tivesse uma sede que não sabia que existia. Como se eu estivesse sendo abraçado assim por dentro ao ouvir essas músicas. É, bom, é uma boa frase que eu escrevi aqui. Quando voltei a escutar essas músicas, foi como um abraço ao coração e ao cérebro. É, exatamente. Precisava reconectar com meus gostos musicais. Eu sugiro você fazer isso mesmo. Volte a escutar as músicas que você gosta, tá? Não sinta vergonha de não querer ouvir música clássica. Não sinta culpa de que a música que você escuta é música popular. Eu gosto de Ed Sheeran, por exemplo. Eu gosto de ouvir Thiago York, né? Então, é meio esquisito, é meio estranho. Se tornou música mainstream. Mainstream se torna algo que já vira conhecido por todo mundo, mas, assim, no seu momento, até Queen era uma banda indie, ou seja, quase ninguém conhecia ela, até que virou mainstream. E é muito difícil você encontrar alguém que diga que Queen ainda é uma banda indie, uma banda que poucos conhecem, ou que nenhuma música presta de Queen. Talvez tenha algum retardado que fala isso, mas é, essas músicas que talvez os seus pais ouviam, ou que você ouvia na infância, você ouvia na adolescência, que formam o teu imaginário, faz quanto tempo que você não escuta elas? Que para ouvir? Então, eu sugiro que você faça isso também, tá? A terceira coisa é voltar a fazer alguns hobbies. Então, já falei antes que eu toco violão, mas eu também gosto de desenhar, gosto de escrever, por isso que eu tenho um blog aqui, Redação com Sotaque. E eu leio por prazer também. Eu não leio livros de autoajuda ou livros técnicos, livros que me ajudem a ser um melhor escritor. Não, eu também leio porque eu gosto do prazer da leitura. E eu percebi que quando eu voltei a fazer esses hobbies, de tocar violão, de escrever por prazer, minha ansiedade estava reduzindo assim, a níveis estratosféricos. As ideias começaram a fluir. Eu escrevia no papel, eu fazia alguns exercícios de escrita criativa, e então eu me senti reconectado comigo mesmo. Eu sei que essa palavra, essa frase soa muito clichê, mas voltar a fazer alguns hobbies te ajuda de fato a reconectar com a sua essência. Porque se você está focado assim, só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, na performance ali bem exagerada, de querer fazer tudo rápido, de querer consumir tudo muito rápido, ali você se esquece de fazer as coisas só pelo prazer. Até uma coisa que eu me sinto muito incomodado é buscar monetizar tudo. Eu toco violão, então dá aula de violão. Falo idiomas, né? Inglês, espanhol, português. Ah, dá um curso de inglês, de idiomas. Vende desenhos. Assim, monetizar
qualquer paixão, eu acho que esse é um extremo que não sugiro você chegar, porque senão vai chegar no burnout, ou vai chegar no brain rot, apodrecimento cerebral, e vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim, sério. Então, escolha um hobby, sem precisar agradar ninguém, sem precisar ser uma pessoa que vai fazer aquilo para fazer um negócio. Não, não, nada disso. E tenta ser o melhor. Assim, eu sei que parece contraintuitivo. Você faz isso por prazer, mas você vai buscar aprimorar essa habilidade, ou aprimorar esse hobby, levar sem buscar monetizar ou viver dele. Esse é o lado mais difícil, porque a gente ou quer ter um hobby para depois viver fazendo esse hobby, ou quer focar nos projetos, focar nos trabalhos, etc. Mas o ser humano é um pouquinho mais complexo do que isso. A gente precisa de uma válvula de escape. Então, volta a fazer esses hobbies, volta a fazer esses passatempos. Começa a aprender a tocar violão, começa a aprender a desenhar, assistir filmes, seriados, assim, mas bons filmes, tá? Bons filmes. Então você pode pegar a lista de nominados do Oscar do ano que você nasceu. Pega a lista de nominados a melhor filme estrangeiro. E vai perceber que vai ter filmes que você não tem assistido. E você então pode talvez pensar, cara, eu vou pegar umas 2 horas para assistir esse filme. Se for ruim, beleza. Mas eu vi algo diferente, tá? Você precisa desacelerar, fazer um hobby, fazer algo diferente, que te tire dessa monotonia, é necessário, tá? Então, falei uma, duas, três, quatro. Coisa número 4. Fui assistindo vídeos longos aos poucos. Então, aqui dentro do YouTube, você vai ter documentários, você vai encontrar filmes, você vai encontrar bastante conteúdo que é de 20 minutos, 30 minutos. Tenta assistir todos eles na velocidade 1x. E não precisa se preocupar em assistir tudo em um dia só. Talvez, se for muito, assim, assiste 10 minutos. No seguinte dia, volta com outros 10 minutos. E depois com outros 10 minutos. Esse exercício me ajudou muito, porque ali eu vi que eu estava me dispersando muito rápido. Eu espero que você esteja assistindo este vídeo. Se for assistir em 2x, você começa a refletir sobre isso. Assistir vídeos em 2x pode te apodrecer por dentro, tá? Ou pode te apodrecer, não, te apodrece por dentro. Tenho que tirar esse vício de fala, de falar pode ser. Não, não é que pode ser, te apodrece. Então, assista coisas em velocidade 1x, tá? Não tente consumir pensando na alta performance. E, por fim, eu tinha medo de virar parte do público dentro daquela pesquisa. Teve uma pesquisa onde mostra a quantidade de pessoas que assistem Netflix em velocidade 2x. Eu não queria ser parte dessa estatística. Pessoas que assistem um filme em 2x. Assim, por quê? Por quê? Por que chegar nesse ponto? Ai, tô desesperado, porque eu preciso terminar, eu preciso finalizar. Não, não. Muita gente fala e usa o TDAH, transtorno de... TDAH. Como que seria? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Isso. Esse daí é um transtorno muito sério. É muito sério. E parece que qualquer desordem ou qualquer saída de atenção, né, do foco de atenção de uma pessoa, não, é porque eu tenho TDAH. Então, usa isso como desculpa, uma desculpa ligeira e um pouquinho safada
Porque não é, talvez você não tenha TDAH, é que simplesmente você está se deixando levar que nem um animal, deixando se levar por seus impulsos. Então, querendo fazer tudo rápido, tudo, assim, cara, você é uma pessoa, uma pessoa racional, que tem um cérebro, você precisa usar esse cérebro. Você precisa fazer um bem para si mesmo. Você não é um cachorro. Você não é um gato. Assim, e não estou usando o sentido metafórico que as pessoas, ai, você é gata, ah, seu cachorro. Não, literalmente, você não é um pet. Você é um ser humano. Se você tiver TDAH, então, com seriedade, vai lá e faz um exame médico para descobrir se você tem isso. Se você tem realmente um transtorno de atenção e hiperatividade. Se não tem, se o médico falar, não, você não tem, você pode ter alguns sintomas, mas talvez não seja isso. Então, significa o quê? Os seus hábitos são muito ruins. Não use o TDAH como desculpa e usar isso como um escudo. Ah, não, é que eu tenho TDAH. Não, não. Se você tem TDAH, eu tenho amigos que têm TDAH e são mais funcionais do que você, do que eu. Então, por que acelerar filmes em 2x? Por parar de gostar das coisas assim na velocidade do ritmo da vida normal. Fazer essa reflexão me fez perceber que precisava mudar alguma coisa. Então, não sei se você está passando pelo mesmo que eu passei assim em agosto, outubro, dezembro do ano passado, onde eu me sentia muito mal emocionalmente, estava tentando recuperar o ritmo. A gente precisa se tornar mais pensante, mais inteligente. A inteligência, sim, por conta da neuroplasticidade do cérebro, a gente pode desenvolver mais inteligência. Sim, isso é possível. A gente pode construir melhores sinapses dentro dos nossos neurônios. É possível. É só que você precisa melhorar esse hábito. Eu decidi melhorar o hábito de ler, de assistir tudo de X, por conta de que eu queria entregar um marido melhor para minha esposa, um filho melhor para minha mãe, um irmão mais velho melhor para o meu irmão mais novo, um amigo melhor para os meus amigos. E agora, eu gostaria que você fizesse isso também, tá? Tenta fazer isso. Eu vou deixar aqui na descrição o ensaio, o artigo, não sei como chamar, um texto que eu fiz no Substack. Vou deixar aqui e se inscreva no canal para receber alguns temas que vão ser de utilidade para você, tá bom? Enquanto a gente aguenta esse frio danado.